Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Já já daremos início à nossa primeira live com a convidada Márcia Polacchini. Já já a Márcia vai entrar na live para a gente ter esse bate-papo sobre teatro estudantil, a sua importância. A gente vai falar sobre tudo isso. Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Hoje eu acho que a gente vai ter uma live incrível. Vai ter o festival sim, viu, Dani? Sabe data, tá? Desculpa, estava convidando a Márcia para participar da live. Por enquanto ainda a gente não tem data para dar início, mas assim que a gente tiver, a gente vai avisar nas nossas redes, tá? Fica tranquila que a gente vai avisar vocês. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, eu tô aqui vendo a minha beleza, que eu não aguento. Olha que cabelo, gente, eu tô em casa, não fui no cabeleireiro. Mas é linda demais, né, gente? Eu fico boba com a minha beleza. Olha só, hein? Gente, como vocês podem ver, a nossa convidada de hoje é a Márcia Polacchini. Ela é uma convidada muito especial para a gente. Ela é a nossa curadora do Festival Estudantil de Teatro Arte em Cena, o FESTAC, além de professora e coordenadora dos cursos de teatro e artes visuais na Uniítalo. Seja bem-vinda, Márcia, à nossa live. Obrigada a todos, obrigada, Fernando, obrigada a todos que estão aí. Gente, estou vendo quanta gente importante para mim, legal. Renan Teixeira, que também vai participar da live, né, na semana que vem, que tem um trabalho incrível sobre o Festival Estudantil. É isso, a gente tem que resistir muito. Esse é um momento de falarmos muito sobre teatro, muito sobre teatro estudantil. A gente tem que resistir, a gente tem que continuar de pé, haja o que houver, porque as pessoas necessitam de teatro e o país necessita do teatro estudantil, né? É o teatro estudantil que fomenta e que sempre fomentou aí o trabalho de teatro no país, né? Sem contar tudo que envolve o teatro estudantil, né? Não necessariamente para formar atores, o que acontece muito, mas também para formar cidadãos, né? Atuantes nessa sociedade tão doente que a gente vive, certo? Que bom ter você aqui. Márcia, eu acho que a gente já pode dar início, tá? Seguinte, você pode contar um pouco da sua trajetória, como o teatro estudantil esteve presente na sua vida? Você pode contar um pouco pra gente? Claro, com certeza, né? Então, tem gente que conhece já a minha história, tem gente que não, né? Fui uma criança nascida no interior de São Paulo, na cidade de Mirassol, próximo a São José do Rio Preto. Lá meu pai era gerente de um cinema e que era do meu avô, e eu nasci e morei em cima de um cinema. Então eu brinquei no cinema, né? Eu cresci brincando no cinema, vendo as estreias de filmes,
época de filmes de sucesso nacionais era Mazzaropi, por exemplo, e Mazzaropi me pegou no colo. Então tenho orgulho de dizer isso toda vez, porque eu sou o que eu sou hoje, não é a partir da minha formação no mestrado, no doutorado, na faculdade. A minha formação vem desde onde eu nasci, né? E foi em Mirassol que eu comecei a fazer teatro na escola que eu estudava. A minha primeira personagem foi a Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que não podia ser diferente, né? Serelepe. Eu assistia aos filmes e eu imitava esses filmes dentro da minha casa. Então, assim, eu fui crescendo. Não cresci muito de tamanho, mas fui crescendo. Com 13 anos, mudei para São José do Rio Preto e tive o prazer de estudar numa escola em São José do Rio Preto, uma escola pública chamada José Felício Miziara, que tinha uma diretora que tinha uma imagem muito brava, sabe? E aí eu me enchi de coragem e fui falar com a diretora. Né? Eu tinha 13, 14 anos, fui falar o quê? Que eu queria fazer teatro. E ela, mas como assim? E como eu fui fazer teatro, não sei. Eu tinha uma vontade. Como que se fazia teatro, também não sei. Né? A prova do que eu defendo sempre da teatralidade do ser humano, né? Do teatro que é inerente ao ser humano. Então eu tinha isso e queria fazer teatro. E aí montei o grupo Ilusão, chamava Grupo Ilusão, de teatro lá no Miziara. Eu não tinha quem me orientasse, então eu dirigi, chamei os amigos, sabe? Das ordens e corre para cumprir. Então eu mesmo dirigi, eu escolhi o texto, e aí a gente acabou montando um texto que eu escrevi. Ai, que absurdo, né? Então ela é autora, ela é diretora. O primeiro texto foi Circo, um sonho de criança. Se passava dentro de um circo, né? Era a história de uma velhinha, de uma avó, uma senhora, que queria, olha que legal, que queria ir embora com o circo, porque quando criança, o sonho dela era participar do circo e a mãe não deixou, né? Então, essa velhinha, ela quer montar um circo para poder atuar nesse circo. Então, ela resolve, junto com a neta, montar esse circo e ela vai encontrando uma pessoa que vai ser o mágico, uma outra pessoa que vai ser, né, domadora de animais, porque na época era o que eu pensava enquanto circo. Eu tinha 14 anos, mas o interessante é que eu fiz uma barganha com a diretora. A diretora falou assim, tá, eu posso te fornecer uma sala, mas o que a escola vai ganhar com isso? E aí eu falei para ela, né, era uma época que na escola tinha ensino fundamental e médio de manhã e à tarde ensino fundamental ciclo 1, as crianças, né, do grupo escolar. Eu tinha uma amiga que a mãe dava aula à tarde. Aí eu lembrei disso e falei para ela, já sei, eu venho à tarde ajudar a professora fulana, nem lembro o nome dela agora. Aí ela ajudar como? Eu falei, eu sei que ela lê livro com as crianças, eu posso montar também peça com essas crianças. E aí eu fui. E aí eles estavam lendo um livro que eu lembro que era sobre borboletinhas. Ai, Belisário, lindo, te amo. E aí eu comecei a montar aquela peça das borboletinhas com as crianças, né? E aí a gente ficou sem saber como é que ia fazer para montar o cenário, o figurino. Aí eu falei para a professora, chama as mães. Vamos, chama as mães aí, que as mães vão ajudar. Aí falei para as mães trazerem cabide, Fernando. Nossa. Aqueles cabide de ferro que vem da tinturaria. Cada mãe tinha que trazer 2 cabides de papel celofane. E foi com o cabide, com o papel celofane, que nós fizemos as asinhas das borboletas. Fernando, foi um sucesso a peça das crianças, mais do que a nossa, viu? Vou te falar. E aí, nisso, saiu no jornal
a escola, né? Por causa daquela proposta. E aí eu ganhei a diretora. E tudo que eu pedia para a diretora, eu precisava de tecido, a diretora me dava. Eu precisava das coisas para montar minha peça, a diretora me dava. Aí eu resolvi que eu queria participar do festival, olha, de teatro amador de São José do Rio Preto, né? Era um festival muito famoso, muito importante, que tinha em São José do Rio Preto, ainda tem, só que agora não é mais amador. Ele é um festival profissional. Mas ele era um festival amador, de estudantes. E aí eu fui procurar Humberto Sinibaldi, né, que era o organizador, o curador do festival. E ele falou assim, não, mas como? Você não tem um currículo ainda para participar do festival. Vem gente da EAD, vem gente da Unicamp, vem gente de todo lado. Eu falei, ah, é? Maravilha, mas eu quero participar. Aí ele ainda falou, mas tá, qual é a tua proposta cênica? Você segue quem? Querendo perguntar se eu seguia Stanislavski, Brecht. Aí eu, muito na inocência, respondi, olha, eu sigo eu mesma. E aí ele deixou eu me apresentar numa mostra paralela, né? Apresentar o grupo. E aí nós nos apresentamos e foi incrível. E ali eu tive contato, por exemplo, num festival que a gente pode dizer que era estudantil, com Gabriel Vilela. Gabriel Vilela era aluno da ECA. Né? Hoje, ainda em aula, eu estava lembrando disso. Ele era aluno da Escola de Comunicação e Artes, né? Quem fazia a ECA era mais na linha de direção. E com os alunos da Escola de Arte Dramática, EAD, ele montava os espetáculos. Então, ele montou Vem Buscar-me, que ainda sou teu. E esse espetáculo mudou a minha vida. Quando eu vi aquele grupo fazendo Vem Buscar-me, que ainda sou teu, eu decidi o que eu queria para a minha vida. E eu decidi, e não era fazer teatro, era fazer aquilo. Aquele teatro que tocava as pessoas, aquele teatro que emocionava, aquele teatro que aqueles atores tinham sangue nos olhos. E isso é típico do teatro amador, quem ama o que faz, né? Aí, mas só que continuei ainda em Rio Preto, estava estudando. No ano seguinte, de novo, vem Gabriel Vilela com outra montagem, Maria Stuart, né? Um texto em inglês. Aí, nossa, aí eu falei, não. Aí eu conversei com o Clóvis Garcia, na época, maravilhoso, professor da EAD, e ele falou, olha, menina, você precisa ir para São Paulo para estudar. E aí foi o que eu fiz. Eu vim para São Paulo para estudar teatro. E aí aqui comecei a fazer teatro. Júnior Mosco, que honra na nossa live. Quinta-feira tem live com Júnior Mosco. Né? Júnior Mosco é responsável pelo teatro estudantil no estado de São Paulo, em grande parte, junto com o Renan. Né? Nós somos a resistência, de fato. Júnior tem um trabalho incrível em Sorocaba, né, com o teatro estudantil, com vários projetos, assim como o Renan tem em Pinda e várias pessoas, né? Mas o Júnior, o Festival de Sorocaba foi o primeiro festival estudantil que nós do SESI, do SESI Sorocaba, que nós do Arte em Cena fomos participar. Né? Foi muito importante para a história do grupo, né? Do grupo, exatamente. Gente, a gente fala Grupo Arte em Cena porque é o Grupo Arte em Cena que cuida do festival. Veio a partir de um projeto que mais para frente a Márcia vai até falar. E, gente, outra coisa, quem tiver perguntas pode ir perguntando, que mais pro fim ela vai poder responder qualquer dúvida de vocês, tá? Pode continuar. Então, olha que maravilha, a Lu, minha prima querida, a Marina, Sandro aí também, Wesley, que também foi integrante do Arte em Cena, né? Participou desses festivais.
Aí aqui em São Paulo, eu vim para São Paulo para fazer teatro, né, Fer? Era essa a intenção, ser atriz. E comecei a trabalhar como atriz. Aos poucos, aí em dados momentos, né, que a carreira estava num tobogã, comecei a dar aula na secretaria, na época do menor, né, que hoje é a Secretaria acho que do Bem-Estar Social, que tinha os projetos de teatro. E aí o bicho da educação me pegou de novo, né? Eu falei, não, gente, o teatro na educação ele é potente demais. O teatro desenvolvido na escola com o estudante, ele pode mudar o mundo, de fato. Eu sou uma pessoa que acredita num mundo melhor, de verdade, sem demagogia, né? E acredito que é por meio da educação, acredito que é por meio... E o teatro pode ajudar muito isso. O teatro sendo teatro, a gente fazendo teatro. Não é o teatro sendo usado em função de outras disciplinas, isso também pode acontecer, mas é o teatro sendo teatro dentro da escola. E aí, com isso, quando o bicho da educação me picou, eu fui continuando a trabalhar como atriz, mas dando aula. Em dado momento, grávida de um menino, né, de um meu filho, Fernando, que está aqui, né? Eu vi que eu precisava de uma coisa fixa, né? Minha mãe, na época, me influenciou muito nesse sentido. E aí eu prestei concurso para ser professora do estado e passei. E ali também desenvolvi o teatro. A primeira escola que eu fui dar aula foi em Itaquera, próxima ao Parque do Carmo, Escola Estadual José de Oliveira Orlandi. Ali eu desenvolvi um trabalho de teatro com alguns alunos, banda e etc. E fui adquirindo mais pontos e vim para conseguir vir para perto de onde eu moro, que é a Moca, né? E aí, com mais pontos, eu pude escolher a escola que eu ia ministrar aula. Então, eu tinha duas escolas muito importantes. Uma na rua da minha casa, que eu ouvia o sinal aqui de casa, que na época era alto nível, estava assim, nossa, a melhor escola estadual da região. E tinha uma outra a 15 minutos da minha casa, que era o Plínio Barreto, uma escola que já tinha sido auge na Moca, mas que estava em baixa, mas que eu descobri que ali tinha um espaço físico teatro. Adivinha qual escola eu escolhi? Plínio Barreto, obviamente. E quando, né, eu cheguei no Plínio, eu tive a certeza de que ali era meu lugar. Porque quando eu vi o pátio, era o mesmo chão vermelho do cinema lá que eu nasci. Quando eu vi a plateia daquele auditório, eram as mesmas cadeiras do Cine Teatro São Pedro, que era o cinema lá onde eu cresci. Aí, aquele teatro, eu comecei ali um trabalho muito importante para a escola e para todo mundo, mas que não começou por opção minha, na verdade. Em um dado momento, dando aula nessa escola, 3 pessoas me procuraram, Carol Matias, que está comigo até hoje, Maurício Raj, que é meu amigo até hoje, Karen Posani, que também é minha amiga até hoje, e eles me procuraram querendo fazer teatro. E sabiam que eu era de teatro, se eu podia. Eu nem dava aula para eles, eu dava aula para outras turmas. E eu falei, ok. E aí desenvolvemos o projeto que depois foi chamado de Projeto Arte em Cena. Primeiro eu dava aula de teatro para eles, e aí os mais interessados foram se desenvolvendo de tal maneira que a gente resolveu montar peças. E aí nós montamos, primeira montagem nossa foi Acorda Brasil, um texto do Antônio Hermílio de Moraes, que a gente fez adaptações e apresentamos no Teatro da Escola. Grupo Arte em Cena hoje tem, né, o ano passado completou, na verdade, 13 anos, né? Está completando 13 anos. A gente deu uma parada com o Arte em Cena, porque o Arte em Cena ele é estudantil, e a gente percebeu o ano passado
que muitos dos nossos integrantes já estavam num nível profissional, trabalhando profissionalmente, e isso estava descaracterizando o grupo. E aí um novo Arte em Cena está sendo montado aí hoje, ensaiado pela Gisele Lopes e pelo Felipe, os dois que integrantes do Arte em Cena, hoje já formados, que estão aí desencadeando esse novo Arte em Cena, esse grupo, né? Então, ou seja, o trabalho no Plínio Barreto continua até hoje. E, nesse meio tempo do Grupo Arte em Cena, em um dado momento, 2 anos, 1 ano depois, os alunos ali me procuraram, as peças eram um sucesso incrível, né? Como é que chama essa peça que eu falei? Acorda Brasil, foi um sucesso na escola. Aí, em seguida, nós montamos a Megera Domada, né? Uma adaptação da peça do Shakespeare. Lembra disso, Fernando? Você fez? Lembro. E um negócio que eu achei interessante, que até você falou mais cedo, como quando você começa a garantir muitas coisas, como as pessoas começam a te olhar com outro olhar, né? Sim, muito. E você sentiu esse outro olhar, então? Sim. Dentro da escola, né? Sim, exato. As pessoas começam a valorizar. Valorizar. Exato. Então, aí a gente apresentou aquele trabalho e foi um sucesso. Arrasamos lá, né? Os meninos, as meninas arrasaram. Aí montamos a Megera Domada, a trilha sonora era toda do Elvis Presley, uma delícia. Foi um sucesso. Aí eles me chamaram, quase que brigaram comigo, sabe? Eu lembro o Maurício, Karen, né? Carol, todos eles ali. Não, porque a gente faz sucesso aqui, mas a gente quer apresentar fora. Falei, vocês querem apresentar fora? Peraí. E fui atrás de festivais. Por quê? Eu lembrei do meu início. Eu lembrei o quanto o festival de teatro foi importante para mim. E aí eu fui atrás, e aí foi quando eu encontrei o Festival SESI Sorocaba de Teatro, uma época em que esse festival acontecia de uma maneira que ficavam integrantes do grupo lá uma semana, um assistindo a peça do outro, tendo trocas. Maurício ficou lá, fez curso, fez oficina de dança, de jam com o Júnior Mosco. Foi incrível. E aí ganhamos prêmio, trouxemos esses prêmios para a escola e aí pronto, todo mundo queria ser pai e mãe da criança. Com isso, nós começamos a arrecadar dinheiro, transformamos o auditório em teatro. Hoje, o Teatro do Plínio Barreto tem mesa de luz com 32 refletores, tem mesa de som, né? É um espaço para se fazer teatro. Então, e aí, isso tudo a gente aprendeu muito, né? A gente tem uma foto linda da gente no festival lá de Sorocaba, que o elenco era de 23 pessoas, estamos todos sentados, todos de mão dada, sabe? Eu me emociono com isso. Muito bonito. Porque a nossa história é uma história muito importante para cada um que participou desse grupo, né? Cada um cresceu e foi viver a sua vida. Alguns resolveram seguir a carreira de teatro. Maurício, por exemplo, optou por ser... como é que chama, Fernanda? Relações públicas. E aí, ele foi... então, e ele mesmo valoriza o quanto que isso ajudou na carreira dele, né? E outras, a gente tem gente... A Karen foi fazer direito. A Carol foi fazer teatro. E tá lá estudando com a gente na Ítalo, fazendo faculdade. Então, veja, mudou a vida daquelas pessoas. E aí, então, a gente continuou ano a ano. Então, do Festival SESI de Sorocaba, fomos também para o Festival de Bauru.
da Universidade Sagrado Coração, aí fomos para o Festival de Pindamonhangaba, para o Festival de Quadra, da cidade de Quadra, que o Benemari também faz um trabalho lindo na cidade de Quadra, uma cidade que tem 3.500 habitantes, e tem secretaria de cultura, e tem aula de teatro, e tem grupo de teatro que também é premiado nos festivais por onde passa, né? Benemari também vai participar aqui da nossa live. Então, veja, e nos debates, quando a gente queria ouvir, o que a gente queria ouvir? Marli Bonomi, o Júnior está lembrando. Marli Bonomi tem uma importância tremenda também para o festival, para os festivais de teatro, né? Essas pessoas, Marli Bonomi, Júnior Mosco, eles são o Pascoal Carlos Magno da atualidade, né? Porque o Pascoal Carlos Magno que deu início lá em 1938 ao movimento do teatro do estudante brasileiro, né? E fortaleceu a ideia de teatro estudantil no país como um espaço de formação, né? As crianças e adolescentes querem fazer teatro, sim, mas eles têm que aprender, a gente tem que melhorar, a gente tem que crescer no teatro. E os festivais, nesses debates, quando pessoas que são da área assistem, né? E aí nos dão o seu posicionamento sobre o trabalho, aquilo nos ajuda muito, né? Rafael é o Rafael de... Isso, é ele mesmo. A cidade, esqueci, ajuda? Piraju. Piraju. A cidade de Piraju tem Rafael, que faz um trabalho maravilhoso dentro do teatro, que vem sempre para o Festac. Exato, Júnior. Falei hoje do professor Clóvis Garcia. Lindos, maravilhosos, né, Renan? Então, é isso. E a gente vê a falta de apoio. Eu vi que Marina ali atrás perguntou. Falando nisso, é até uma pergunta da Lu Rinaldi. Mar, você sente a desvalorização do teatro do seu começo para agora? Porque de fora eu sinto isso, e até lá embaixo ela completa, né? Por que ou não investem tanto? O que aconteceu? O que aconteceu que não há investimento em cultura de fato nesse país, né? É preciso ter investimento no teatro do estudante, no teatro estudantil, né? Mas isso não acontece, porque as empresas privadas, elas querem investir, patrocinar grandes espetáculos em que nomes globais vão lhe dar visibilidade, né? Investir em educação no país já é complicado. Imagina investir em cultura, investir em arte, né? A gente se anima quando a gente vê projetos como as aulas que agora estão começando aí no estado, começaram e agora deram uma parada, né? Das disciplinas eletivas, e ver teatro sendo uma disciplina eletiva. Oba, que bom, né? O que é bom tem que ser valorizado. Então, isso foi uma ótima sacada, mas precisa de investimento. Quantas vezes a gente não passou perrengue, tendo que abrir vaquinha virtual, tendo que passar o chapéu, fazer show para arrecadar dinheiro para pagar o ônibus para ir para o Festival de Sorocaba, para ir para o Festival de Pinda, né? A gente tinha apresentação marcada em São José do Rio Preto, tivemos que cancelar porque não tivemos ônibus para ir. Isso é um absurdo. Quantas vezes o Renan botou dinheiro do bolso dele para poder vir para festivais em Sorocaba ou aqui em São Paulo? Então, isso não pode, porque, gente, vai além da formação do teatro. Amanhã eu vou fazer uma live lá no Connect da Ítalo, que vai falar a necessidade da arte. Eu tenho um aluno da Ítalo maravilhoso, Vitor Rigonati, que a pesquisa de iniciação científica dele é sobre a necessidade da arte nesse momento. Então é isso, Ernest Fischer já falava disso. O ser humano necessita de arte, gente. Não é só para fazer teatro, para ser artista, mas é para ser gente.
E o que a gente precisa atualmente é de gente, de ser humano. E o teatro humaniza, o teatro forma o cidadão. Então, é preciso de teatro na escola. Então, realmente, eu sinto, Lu, a tua pergunta, que esse teatro ele tem sido cada vez mais esquecido, esse teatro na escola, né? Infelizmente, a gente mantém ali o nosso trabalho a duras penas. É por ideologia, é porque a gente acredita, né? Financeiramente, eu nunca ganhei nada com o teatro, com arte cena. Mas eu ganhei muito em evolução. Eu sou grata ao Arte em Cena e a tudo que eu vivi. Foi daí que eu resolvi fazer doutorado. E a minha tese de doutorado é um estudo sobre esse trabalho do Arte em Cena, né? Do Grupo Arte em Cena. Então, eu sou grata a todos os meus alunos e alunas, porque aí eu consegui ali escrever sobre esse trabalho que eu fazia, que eu fiz e etc. E uma coisa que me chamou muita atenção foi uma vez que foram assistir uma peça do Arte em Cena lá no Teatro do Plínio Barreto, e uma pessoa, quando acabou a apresentação, me abraçou forte e falou assim: mas que maravilha, eu não ia nem vir. Eu achei que era um teatrinho de escola. Mas não, isso foi uma peça profissional. E aí eu começo a conclusão da minha tese de doutorado falando justamente disso. Falando por que teatro de escola tem que ter cara de teatro de escola? Não, teatro é teatro. Tem que ser feito de qualidade. Mas por que tem? Porque não tem dinheiro, porque não tem apoio, porque não tem condições de se desenvolver. Então, por isso que acaba indo fazendo capenga, né? Quem puder conferir aí a minha tese de doutorado, é só procurar na internet, né? Pelo meu nome, Arte em Cena, né? Vai encontrar. Quem quiser o nome, depois pode mandar no direct, que a gente também manda para vocês. Isso, o nome. porque na minha tese tem lá um capítulo que vai falar justamente do teatro estudantil, e nele eu vou valorizar muito todos os festivais que a gente participou, inclusive o festival SESI Sorocaba, Júnior Mosco, de Pindamonhangaba, o Festil de Pindamonhangaba, olha só, do Renan, né? O da USC, Marli Bonomi, Benemari Sullivan e tantos outros aí que a gente vem participando, né? Sim. Mas é preciso a gente se conscientizar, cada um de nós que faz o nosso teatro, né? E aí, por isso, tudo que hoje eu sou coordenadora de um curso de licenciatura, não é à toa. Eu parei e pensei, como é que eu posso mudar? Eu falo tanto de mudar o mundo, como é que eu posso? Então, sendo professora e coordenadora de um curso de licenciatura em teatro, significa que eu estou ajudando a formar artistas educadores, artistas que vão dar aula de teatro. E aí, eu tenho certeza, esse ano, por exemplo, eu vou formar de 50 a 60 alunos no final do ano, né? Que vão estar nas escolas dando aula de teatro. Então, isso para mim é a maior glória. Assim. Eu me sinto uma pessoa privilegiada, realizada, amada por conta desse trabalho, por conta, assim, que é isso. Se eu conseguir pôr por ano 50 pessoas dando aula de teatro, valorizando o teatro estudantil, gente, a gente vai mudar o mundo. Com fé. O Brasil vai mudar. Ô, né? Márcia, voltando eu falo, né, Fernando? Você fala um pouco. Voltando a essa questão da valorização, eu tenho muito por mim, teatro é uma fonte de criar um senso crítico na pessoa, quem faz teatro. Não importa a sua profissão no futuro, eu acho que ela é muito importante para te desenvolver depois de uma faculdade, em tudo na vida.
Aí agora eu quero tocar em um ponto com você. Você pode falar, você fala tanto do teatro estudantil, você pode falar por qual é a sua importância, um pouco da história do teatro estudantil, explicar a diferença para o teatro amador, contar um pouco disso pra gente? Posso sim. Deixa eu só falar aqui, olha, tenho daqui no Sônia, né? Não sei quem é, mas obrigada aí por dizer que a minha história é incrível de superação. É uma história de muito amor, é muito amor envolvido, sabe? É amor pela arte, é amor pelo teatro. Eu sinto que tem em mim aquela menina que andava na bicicleta lá em Mirassol, aquelas bicicletas cargueiro, onde a gente ia buscar aqueles latões grandões de filme, e eu sentava em cima e me sentia o máximo, porque a gente andava pela cidade até chegar no cinema com aquele filme embaixo de mim. Então, eu me sinto essa menina, sabe? Que tem orgulho desse teatro, que tem orgulho dos meus alunos. Quando hoje eu vejo, por exemplo, os meus alunos aí em voos, em outros voos, desenvolvendo companhias de teatro, fazendo trabalhos. Olha aí, ela é a coordenadora do Conselho da Mulher da ACESP. Como que é? ACESP. É isso? Olha que maravilha isso. Obrigada pela presença aqui. Então, o teatro estudantil no Brasil, Fernando, ele vai ter início em 1938, mais ou menos, quando o Pascoal Carlos Magno ele começa a trabalhar com estudantes, né? Ele começa a desenvolver um trabalho com estudantes de teatro, não eram de teatro, pessoas que faziam faculdade, que eram estudantes de escola de faculdade, e eles querem fazer teatro. E aí o Pascoal Carlos Magno desenvolve esse trabalho com esses estudantes. E aquilo o motiva a pensar que era importante que no Brasil inteiro existissem grupos de teatro. Então, ele sai montando, incentivando esses grupos de teatro no Brasil e festivais de teatro. Associação Comercial de São Paulo, maravilhosa. Obrigada, viu? Então, e aí ele sai desenvolvendo esse trabalho de festivais. Então, festival em Santos, Campinas, na Bahia. E com isso, ele foi fomentando esta vontade, né, das pessoas fazerem teatro. E aí o seu trabalho vai reverberar, né? Até que esse trabalho... Então, esse era chamado teatro do estudante. Esses estudantes, quando deixavam de ser estudantes, terminavam a faculdade, por exemplo, aconteceu muito com gente que fazia, por exemplo, em São Paulo, faculdade de Direito, na época no Largo São Francisco, né? Fazia faculdade de Direito e fazia parte desse grupo do estudante em outros momentos. Alguns, quando terminavam a faculdade, resolviam, bom, vou seguir a carreira de advogado, então vou deixar o teatro. Só que outros resolveram, não, quero continuar fazendo teatro. Então, quando ele deixa de ser estudante, ele continuava fazendo o teatro que foi chamado de amador. Amador por quê? Gente, eu parto do seguinte princípio: todo teatro tem que ser feito com amor. Se não for com amor, não adianta. Porém, o teatro amador era só por amor, entende? Não tinha uma preocupação dali tirar o seu sustento, tá? Então, é assim que inicia, por exemplo, em São Paulo, o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, né? Com esses grupos amadores. O TBC foi um casarão em que ali os artistas amadores apresentavam o seu trabalho, até que esses artistas se profissionalizam. Então, o que foi a profissionalização do artista? É o artista que começa a receber por aquilo que ele faz, ganhar, viver daquela arte. E, para isso, procura o quê? Estudar,
Então, hoje, a gente entende que é um artista formado, né, que frequentou uma escola de teatro, uma universidade, né? Mas é nesse sentido. E aí, então, hoje, se a gente pensar na atualidade, estudantil, teatro estudantil, é quem está estudando. Pode ser o teatro estudantil dentro de uma escola pública ou privada, de ensino médio, fundamental, é o estudante, ele está estudando. Que são esses festivais estudantis que a gente tem vários aí, como eu citei hoje, no estado de São Paulo. Mas também tem o estudante de cursos de teatro, de faculdade, de escola de teatro. Então, esse também é considerado teatro estudantil. Atualmente, em alguns festivais deixam isso junto e alguns festivais separa, né? Tem o trabalho de quem é estudante de teatro e tem de quem é estudante da escola e que não está estudando teatro, né? Então, costuma ter duas mostras aí paralelas. E amador é aquele que não está estudando mais, mas que quer fazer teatro por amor, né? E que não pensa daquilo como algo profissional, ou pelo menos ainda não pensa. Pode vir a pensar. Então, é mais ou menos isso. Então, o teatro estudantil caminha dessa maneira, ele tem um momento, um vácuo aí que ele desaparece, né? Os festivais estudantis, a gente sabe muito bem por quê, principalmente aí nas décadas 70, né? 60, 70, eles desaparecem de certa forma por conta da ditadura militar, mas Rio Preto foi uma cidade precursora do retorno, da retomada dos festivais, e aí a Rio Preto chamava de festival amador. Esse festival tomou uma proporção tamanha, que é o FIT, que hoje é um festival profissional. Tá? Então, para participar do FIT, tem que 70% do elenco ter DRT, que é o registro profissional. E é isso. O que mais? Então, Márcia, qual foi quando o grupo... Quero que você conte um pouco como o grupo chegou na decisão de fazer o festival e o que você viu que aconteceu depois que ocorreu o festival, uma mudança na comunidade. Gostaria que você contasse um pouco da experiência que você teve com outros grupos de teatro que vieram apresentar aqui no Festac. Bom, no Arte em Cena, a gente sempre teve pessoas muito importantes para o grupo, pessoas que deram as suas contribuições maravilhosas. Entre eles, surgiu no Arte em Cena uma pessoa que não era aluno do Plínio Barreto, mas que foi maravilhosa para a gente, que foi o Fernando Pereira, que hoje é nosso aluno lá na Ítalo. E o Fernando Pereira, integrante do Grupo Arte em Cena, a gente foi junto para alguns festivais e etc. E em um dado momento, em 2017, final de 2017, ele veio com essa ideia. Por que não fazermos um festival nosso do Arte em Cena? E por quê? Né? E aí eu lembro muito bem na época ele dizendo, pelo seguinte motivo, nós ganhamos tanto em todos os festivais, aprendemos tanto nesses festivais, que está na hora da gente oferecer também para os grupos aqui em São Paulo e para os outros grupos um festival, né? Então foi nessa intenção. Porque São Paulo é uma cidade enorme, mas espaços para o festival estudantil em São Paulo existem muito poucos espaços, né? A gente não vê festivais acontecendo aqui. Então, é raro, né? Existe, mas é raro. E aí, como nós temos lá no Plínio Barreto, escola essa que ainda eu sou professora de arte, temos o teatro, o espaço de teatro,
chegamos, o Fernando Pereira deu essa ideia e então a gente estudou a ideia, pensamos e resolvemos então fazer. E aí em 2018, né, aconteceu o primeiro Festac organizado pelo Arte em Cena, em que eu tive o prazer de ser a curadora, tenho tido o prazer de ser a curadora aqui, né, a organizadora dessa parte de escolha de peça, de análise de quem vai ser os jurados, né? Não é um júri, eu nem gosto desse nome, mas é o quê? É uma análise, né? E aí fui até a escola, né, na direção, apresentamos o projeto, eles gostaram muito da ideia, né? E então aprovaram o projeto. O Festac acontecia nos finais de semana, sábado e domingo, com apresentações de teatro para criança e teatro adulto, de peças selecionadas a partir de uma curadoria. Curadoria essa que eu dividi com o grupo, nessas escolhas de que peças, porque a gente teve várias inscrições de grupos da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e de outros estados. E aí esses estados todos vieram, né, essas montagens todas nos mandavam vídeo e etc. E a partir daí, a partir da temática, daquilo que interessava ao festival, ao que era a proposta do grupo, verificamos se eram grupos realmente estudantis, esses grupos vieram. E aí a gente foi tendo pequenos apoios. Apoio da escola, apoio de empresa de limpeza local, apoio da padaria da esquina, do açougue, né? Apoio da UJS, da PUESP, pequenos apoios que nos forneceram um lanche para os grupos que vinham, e jurados que abrilhantaram o nosso trabalho, né? Gente muito importante do cenário do teatro brasileiro, como Efrei Colombani, Andréa Bassiti, me ajuda, Fernando, Einat Falber, Ricardo Leite. Ricardo Leite, tivemos quem mais? Regina Galdino. Regina Galdino, exato. Então, essas pessoas vieram trazer para a gente o quê? O conhecimento, né? E aí eu não me esqueço, assim, do ânimo da Einat Falbel, né? Grande diretora de teatro em São Paulo, aí, que dirige espetáculos importantes em cartaz na cidade. A gana, a vontade dela, ela me ligava de noite, nossa, mas o grupo tal, e tarará, e isso era muito legal, né? E aí ela, cada vez que ela ia falar, era uma aula, então todo mundo ficava parado, olhando, né? Maravilhoso. O Ricardo Leite também, que está aí, maravilhoso. O Regina Galdino. Uma coisa, Fer, muito legal também, que a gente busca sempre valorizar muito o trabalho, né? E o Fernando Pereira conseguiu, isso também é conquista do Fernando, um apoio da TV Minuto do Metrô. Então, o nosso festival foi divulgado na TV Minuto do Metrô. E aí era muito legal ver os grupos lá de Pinda, lá de várias cidades, né, aparecendo no metrô. E aí, como o Renan falou, as crianças enlouqueceram de saber que elas estavam aparecendo no metrô em São Paulo, né? Então, isso é muito legal. Foi experiência maravilhosa ver o Grupo Arte em Cena unido, trabalhando, né? A escola cedeu o espaço, mas nós tínhamos que cuidar do espaço. Então, limpamos o banheiro, né? Limpamos o pátio, limpamos o palco. Era incrível isso. Aí a mãe de uma fazia bolo para a gente vender,
para a gente poder arrecadar dinheiro, para poder pagar os gastos. Então, gente, olha que história, né? Linda, maravilhosa do festival. Então, o festival aconteceu em 2018, 2019. Esse ano vai acontecer, era para já ter acontecido, aí nós adiamos para junho, né? Mas aí, agora, suspendemos e estamos aguardando aí o caminhar, o andar da carruagem, para que, quando voltar, ele aconteça em alguma data que a gente vai trabalhar aí nesse ano. Olha o Renan falando, Fernando, eles amaram a divulgação, quase tive que ficar no metrô com eles aguardando o momento da aparição. Eu tô vendo os carinhos, o carinho das pessoas aqui, né? O festival só tem a agradecer a vocês que participam, que fazem teatro, né? Fazem o teatro estudantil. Eu acho que essa troca é uma troca muito rica entre os grupos, entre o grupo e o festival. Eu acho que dá uma bagagem para uma pessoa gigantesca. Parabéns, Renan, por você fazer teatro estudantil. Parabéns para todos vocês que estão mandando esses comentários e participaram do festival. E, Márcia, eu gostaria de te agradecer muito. Porque... Fernando, só uma coisa, antes de você me agradecer, você falou, eu acho que é importante, antes da gente fechar aí, né? Tem um tempinho, rapidinho, que é uma coisa que você pediu para eu falar e eu não falei, que é o quanto repercutiu isso na escola. E repercutiu muito bem, né? A gente viu alunos da escola indo assistir o Festac. A gente quer o quê? Ter mais apoio, para ter mais divulgação, para levar as pessoas, as pessoas em geral, a comunidade, né, da região da Moca, para o Teatro do Plínio, para assistir esses grupos. O ano passado a gente teve peças um absurdo de boas, assim, de qualidade, né? O grupo de Taubaté, que apresentou o Mito de Sísifo, que eu até hoje tenho esse espetáculo na minha cabeça, incrível, né? A gente teve um grupo do Rio de Janeiro que veio aqui para São Paulo. Gente, esses grupos saem das suas cidades e eles não ganham, a gente não dá uma ajuda de custo, né? A única coisa que a gente fornece é um lanche. É o que a gente consegue fornecer para os grupos. E o espaço para ser apresentado e a divulgação. Então, é muito importante a gente ter esse desenvolvimento dentro do trabalho, né? A gente ter... pensar que a gente precisa de mais apoio para dar mais infraestrutura para esses grupos que vêm, né? Então, maravilhosos. Quem pôde... é isso, Renan, contramão do Sísifo, são queridíssimos, batalhadores no Vale do Paraíba. Exato, e aí o festival vai fazendo a gente conhecer grupos. Então, olha que interessante. Esse festival de Pinda. E aí conseguiram apresentar lá, né? E assim vai indo, o espaço vai sendo aberto para os grupos mostrarem o seu trabalho. E convido a todos a seguirem a gente, a seguir o trabalho que a gente faz na Ítalo também, vestibular para o curso de teatro da Ítalo, né? Licenciatura em teatro, muitos dos meus alunos estão aqui, indicam o curso. Nós temos bolsa 100%, esse ano teremos, agora no meio do ano, novamente, mais peças. Amei as peças do ano passado, a Amanda está falando. Figurinha carimbada realmente foi incrível. Lembro até hoje que chorei da peça, muito linda. Foi mesmo, essa peça foi muito legal. Olha aí o Mantuane, lindo, também, que veio com o espetáculo da Ariel, né? A Pequena Sereia. Ano passado eles não conseguiram estar presentes, mas estiveram em 2018. São uns queridos também.
Então, veja, olha, a gente faz amigos, a gente tem uma rede do bem, uma rede do bem. Maurício Raj acabou de entrar, falei muito de você hoje, meu lindo. Muito obrigada por tudo que você proporcionou na minha vida, né? Esse universo aí, quando você resolveu me chamar para desenvolver o projeto Arte em Cena. E aí, Fê? Gostaria de te agradecer mais uma vez, agradecer a todos que puderam assistir hoje, tá? Como o Júnior falou agora, somos resistência. É isso, gente. Eu acho que os festivais, eles têm que estar cada vez mais presentes, por causa disso tudo que você está falando, que é uma riqueza que traz para as pessoas, de conteúdo, de aprendizado. Acho que a gente aprende muito, desde quem está na produção do festival até quem está participando desse festival, como participante, desde seja como espetáculo ou espetáculo convidado, né? Gostaria muito de agradecer, viu, Márcia, por ter liberado um pouco do seu tempo para falar um pouco de arte nesse momento tão conturbado que estamos vivendo. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado por Dá tempo de responder uma pergunta aí que fizeram? As perguntas eu já acabei te falando que só foi a Luísa que te fez. Não, teve uma pergunta a importância dos troféus. Acho importante os troféus, a premiação, né? É algo que o Júnior sempre falou isso, né? Por que a premiação a gente vê como importante? Porque ela dá legitimidade ao trabalho. Um trabalho que não tem apoio, né? Um trabalho que não tem apoio, que é do teatro estudantil, quando você chega na escola com um troféu, né, um prêmio, ganhei um prêmio no festival, então o trabalho de vocês é bom. Não que isso vá mudar, gente, mas na escola muda, o olhar passa a ser outro. Então a gente faz questão desses festivais terem esses troféus, terem esses prêmios. O Júnior falou que vai falar muito sobre isso na quinta-feira. Eu aprendi isso com o Júnior Mosco, né? Aprendi. Porque eu tinha uma coisa assim, opa, mas espera, é prêmio, porque todo mundo ganha. E realmente, todo mundo que vai no festival, se ele não ganhar um troféu, ele ganha, porque ele aprendeu. Mas vir para a escola com um troféu faz muita diferença para o grupo dentro da escola, dá legitimidade para esse grupo. E aí eu quero aproveitar e agradecer o Vascelon Alencar, que é o professor da Ítalo de Artes Visuais e é um grande amigo, artista plástico, que os troféus do Festac, o Renan tá lembrando que quando a gente apresentou Vem Buscar que ainda solteu, no Festil, foi inesquecível. Nós saímos de lá com tanto prêmio, que a gente não dava conta de carregar os troféus. E realmente foi uma montagem incrível do Arte em Cena, né? Então, inesquecível para a gente, para a história de cada um de nós que pôde participar daquilo. Então, apoiem o Festac, sigam a nossa página, apoiem aí as nossas lives. Quinta-feira, conforme a gente falou, tem live com o Júnior Mosco. Na próxima terça-feira tem live com o Renan. E na quinta-feira com o Benemari. É isso? Isso. Deixa eu falar com vocês. Tá acabando o nosso tempo da live, tá? Aqui no Instagram a gente só consegue fazer em 1 hora. Gostaria de agradecer de novo imensamente a todos. Foi muito bom esse bate-papo com vocês, com você, Márcio. Lembrando que quinta-feira, na página do Festac, às 6 horas da tarde, a gente vai ter um bate-papo com o Júnior Mosco, tá, gente? Espero vocês. Vai ser um bate-papo muito gostoso. Abraço a todos, viu? Obrigada.